Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia a todos. Vou esperar um pouquinho o pessoal entrar aí na aula. Estão bem? Estão tranquilos? Na paz? Pode deixar seu bom dia aí, viu? Bom dia, Gi. Bom dia, Érica. Bom dia, Dudinha. Bom dia, Mirella. Érica, cadê o Rafael? Bom dia, Felipão. Bom dia, Gabs. Fazendo um somzinho aqui, pessoal. Enquanto o pessoal tá entrando aí, tá bom? Musiquinha de fundo. Bom dia, Fê. Bom dia, Rafa. Bom dia, Aninha. Com certeza, Felipe. Que é o tricolor, independente dos fracassos. Bom dia, Pri. Bom dia. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha, pessoal. Vamos acordando quem não acordou. Bom dia. O sol já nasceu lá na fazendinha. E aí, tem mais gente pra entrar, será? Acho que eu vou começar, hein, pessoal. Vejo aqui que tem novas pessoas. O povo no meu grupo não entrou ainda. Só a Érica. Érica, chama a Eduarda, chama a Kim. Esperar mais um minutinho aqui e a gente já entra aqui com a aula, tá bom, pessoal? Certo? Bom dia, pastora Keila. Bom dia.
Bom dia, Ju. Bom dia, meu líder. Minha diretoria entrando aqui. E aí, Ju, o Rafael acordou? Acordou do sono profundo? Não, cantar não. Se eu cantar, eu vou perder a audiência. Vocês são muito bons comigo, eu canto muito mal. Pessoal, acho que eu vou começar aqui, tá bom? O pessoal tá entrando aí. Quem não pegou, pega daqui a pouco. Vai pegando no... quando estiver rolando. Bom. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Paz do Senhor. Nesse primeiro dia da semana, domingo, estamos aqui em mais um EBD para estudar um pouquinho, para juntos crescermos na graça e no conhecimento. E a gente sabe que nós só conseguimos adquirir conhecimento da palavra de Deus examinando, estudando, criando grupos de estudos. E isso é muito importante para a nossa vida cristã, para a nossa caminhada cristã. E estamos aqui, né, nesse trimestre estudando o livro de Juízes, uma continuação, né, aí da história de Israel. Como vocês sabem, anteriormente nós estávamos estudando os livros de Josué e agora nós estamos dando sequência no livro de Juízes. Nas últimas aulas nós tivemos ótimas explicações aí dos nossos professores aqui dentro do livro de Juízes. Felipe, a Ana, todo mundo aí deu dentro dos seus capítulos, deu uma explicação da história. Sabemos que é uma época que Israel foi guiada e liderada por juízes levantados por Deus. Então, nós vamos estudar hoje. Nossa história base está em Juízes 9. Só que eu vou dar uma recapitulada antes para a gente entender um pouco o contexto. Assim como a Gabs fez na sua última aula, só para a gente se situar e ficar todo mundo na mesma página. Beleza? Antes, vamos fazer uma oração de início aqui. Peço para você curvar sua cabeça onde você estiver. Amém? Amantíssimo Deus e eterno Pai, estamos aqui, Senhor, cada um na sua casa, para estudarmos, para entendermos, para obter conhecimentos das suas santas e sagradas escrituras. Senhor, nos dá luz, que nós venhamos ter um entendimento correto, que nós venhamos, Pai querido, seguir, Pai querido, os teus mandamentos, seguir a tua palavra como bússola para as nossas vidas, pois sabemos que só em Ti podemos, Pai querido, ser mais do que vencedores, podemos vencer o mal, podemos vencer o pecado, podemos ser cristãos melhores, pessoas melhores, cidadãos melhores, filhos melhores. E sabemos que em Ti, Pai querido, podemos alcançar coisas que nós nem imaginamos. Então, nessa manhã, vem estar conosco, nesse primeiro dia da semana. Venha, Pai querido, reinar sobre as nossas vidas, reinar sobre o nosso dia. Vem estar conosco de maneira especial, de maneira singela e única, como o Senhor sempre faz. Senhor Jesus, assim eu te peço e te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Bom, pessoal,
Nós vamos estudar hoje sobre Abimeleque. O texto base está em Juízes 9, porém, vamos fazer aqui uma situação para todo mundo ficar na mesma página. Nós sabemos que, na última aula, a Gabi, ela falou um pouco sobre a Batalha dos 300, dá até um nome de filme, né? Batalha dos 300, que foi quando o povo, Gideão, com seus 300 soldados, derrotaram o povo de Midian. Então, foi uma grande vitória do povo. A gente sabe em que circunstâncias, a Gabs explicou em que circunstâncias eles conseguiram vencer, que foi de uma maneira totalmente sobrenatural. E assim, a história de Gideão é uma das histórias mais, acho que, pregadas, talvez, do livro de Juízes. A gente sabe bastante, tem bastante louvores, enfim, até as irmãs cantam aquela música lá, 300 com buzinas, 300. É uma história muito citada. Porém, isso, assim, talvez uma palavra que falou muito no meu coração é que muitas das vezes nós olhamos para os grandes homens levantados por Deus da Bíblia. Talvez nós olhamos só a parte boa, só a parte da vitória, só a parte da conquista. A gente se pega sempre na grande conquista de todos eles. Mas nós sabemos que todo grande homem de Deus, ele teve seu momento de fragilidade, ele teve seu momento de aperto, ele teve seu momento de pecado, ele teve seu momento de queda. E isso é normal. E isso porque nós somos homens, nós somos imperfeitos. E talvez quando criança, talvez num momento que eu não talvez tinha um conhecimento muito grande da Bíblia, eu sempre falava, nossa, mas Davi era o cara, e como que eu vou ser como Davi? E realmente ele era o cara, e realmente Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi teve momentos na vida dele que ele caiu. Elias, como citou o pastor Josué na sua última ministração, e não foi diferente com Gideão. Gideão, a gente pode dizer assim, que Gideão, depois da conquista dos 300, a gente pode dizer que houve um declínio ou um fracasso da sua liderança com o povo. E o porquê houve esse declínio e o porquê houve esse fracasso. Assim quando aconteceu, tal, Deus livrou o povo da mão dos midianitas e usou Gideão, aconteceu que a gente vai fazer uma leitura bíblica até para a gente ficar mais embasado, mas aconteceu aquela coisa de aconteceu algo sobrenatural. E a honra e a glória era para ser dada a Deus. E aconteceu que o povo meio que foi dando uma desviada, sabe? E a gente vai. Eu vou ler isso daqui antes para não ficar falando besteira. Mas assim, podemos dizer que o sucesso de Gideão talvez foi o que fez com que ele declinasse logo em seguida. Pelo menos eu, lendo aqui, eu tive essa impressão. Que o sucesso da guerra, da Batalha dos 300, foi algo que começou a gerar alguma coisa, eu acho que talvez, assim, conjectura, imaginando aqui, começou a gerar uma coisa dentro do coração de Gideão que não era para ser gerado. Amém? Então aqui, vamos fazer uma leitura no livro de Juízes, capítulo 8, que é um pouco da aula que a Gabs deu, do 22 ao 31. Então vamos ser rápido só pra gente não perder e pra todo mundo ficar na mesma página. Eu vou ler aqui, se você não conseguir acessar o seu celular com sua Bíblia, eu vou fazer uma leitura aqui rápida, tá bom? Juízes 8, a partir do versos 22 ao 31.
os israelitas, o título do texto diz. Eu gosto sempre de ler, é sempre importante, pessoal, vocês lerem o título do texto. Ele retrata muito bem o que você quer dizer, então isso é uma dica aí de leitura. O título diz: O manto sacerdotal de Gideão, versículo 22. Os israelitas disseram a Gideão, depois da guerra: Reine sobre nós, você, seu filho e seu neto, pois você nos libertou das mãos de Gideão, de Midian. Versos 23. Gideão respondeu: Não reinarei sobre vocês. Boa resposta, certo? Respondeu Gideão: Nem meu filho reinará sobre vocês. Guardem, pessoal, essa frase que Gideão diz: Nem meu filho reinará sobre vocês. Beleza? O Senhor reinará sobre vocês. E prosseguiu: Só lhe faço um pedido. Olha aquele pedido. Ele falou assim, ó. O povo falou: Gideão, reine sobre nós. Se você, seu filho, seu neto, reine sobre nós. Gideão respondeu: Nem meu filho, nem eu reinará sobre vocês. Boa resposta. Por que boa resposta? Não era o que Deus queria. E ele sabia que não era Deus que queria. Mas, olha o que ele diz aqui agora. No verso 24. E prosseguiu, só lhe faço um pedido, que cada um de vocês me dê um brinco da sua pajem dos despojos. Despojos eram as riquezas, os tesouros. Os ismaelitas costumavam usar brincos de ouro, que era o que eles tinham capturado na batalha. Verso 25. Eles responderam: De boa vontade os daremos a você. Então estenderam uma capa a cada homem e jogou sobre ela um brinco tirado dos seus despojos. O peso do brinco de ouro chegou a 20,5 kg, sem contar os enfeites, os pendentes e as roupas de púrpura que os reis de Midian usavam e os colares que eles costumavam a usar no pescoço dos seus camelos. Verso 27. Gideão usou o ouro para fazer um manto sacerdotal, que ele colocou em sua cidade, em Ofra. Olha essa parte, pessoal. Todo o Israel prostituiu-se, fazendo desse objeto de adoração. E veio a ser armadilha para Gideão e sua família. Olha que história, pessoal. Isso é muito emblemático. Gideão, ele tá no auge. Ele tá no auge ali. O povo tá aclamando ele. Aí ele fala: Não, para, pessoal. Toda a honra e toda a glória é para Deus. Eu não vou reinar sobre vocês. Ele não estava fazendo mais nada do que o óbvio, porque não era aquilo que Deus queria. Deus o levantou para liderar o povo para a vitória contra Midian. Porém, ele fala assim: só vou fazer um pedido, um pedidinho aqui. Me dê para os ouros um brinco de ouro, me dê uma peça de ouro, para que eu faça um colete sacerdotal. Irmãos e queridos amigos aqui nessa manhã, a gente começa a ver o desvio de Gideão perante o que o Senhor queria naquele tempo. Então, assim, a gente vê um desvio da vontade de Deus. Depois eu vou trazer um paralelo para a nossa vida, mas só para você entender a história, que isso aqui não é muito diferente do que acontece, do que a gente vê, do que acontece às vezes na nossa vida. Aí você fala assim: Nossa, Gideão fez isso, mas não é nada diferente do que às vezes eu e você vive. Então aqui eu vou continuar aqui no verso 28. Assim Midian foi subjugado pelos israelitas, e não tornou a erguer a cabeça. Durante a vida de Gideão, a terra desfrutou de paz de 40 anos. Jerubaal, filho de Joás, retirou-se e foi para casa, onde ficou morando.
teve 70 filhos, todos gerados por ele, pois tinha muitas mulheres. Sua concubina, que morava em Siquém, também lhe deu um filho, a quem ele deu o nome de Abimeleque. Então, assim, nesse pequeno resumo que a gente vai fazer antes de entrar na história de Abimeleque, nós sabemos o quê? Que Gideão, ele recusou ser rei, porém, ele viveu como um rei. Ponto. Ele recusou ser um rei e viveu como um rei. Tanto que ele teve 70 filhos. 70 filhos. Entre diversas tribos, enfim. E ele, do mesmo jeito que ele fala assim, não, eu não vou ser o rei de vocês, eu não vou... Ele tem uma vida, ele traz a glória, começa a mexer. E o mais emblemático disso é que, igual diz aqui no verso 27, fala assim, ó, todo Israel prostituiu-se, fazendo dele um objeto de adoração. Então, assim, a Gabs falou na última aula que tinha um ciclo, né? Dentro do livro de Juízes. O que é esse ciclo? Deus levanta um líder. Não, o povo se prostitui, o povo peca, o povo vai para a imoralidade. Deus levanta um líder, esse líder guia o povo para uma conquista e esse povo volta para Deus, se volta para Deus, aí o povo lá tá em paz, próspero, plantação tudo ok, comida ok, roupa ok, tudo legal. Aí quando vai ver, o líder morre. Quando o líder morre, o povo se desvia. Só que pela primeira vez, não é dessa forma que acontece. Pela primeira vez, durante a liderança de um líder levantado por Deus, o povo se desviou. Então, foi antes de Gideão morrer. Então, pela primeira vez, o povo se prostituiu sob a liderança de um líder levantado por Deus. Então, assim, isso é um risco muito grande. Você vê que uma atitude, irmãos, uma atitude que ele tomou de levantar despojo do povo, levantar tesouros para fazer uma couraça do sumo sacerdote que, não cabia para ele. Não cabia. É a mesma coisa de, sei lá, enfim, pegar e falar assim, pessoal, vamos, junta dinheiro, todo mundo aí que tem dinheiro, me dá dinheiro para mim comprar, sei lá, comprar um carro ou comprar alguma coisa para mim ter algum tipo de status. Foi o que aconteceu. Você vê que por causa dessa atitude que Gideão se desviou da vontade de Deus, toda Israel, olha que pesado isso, por causa dessa atitude, por causa disso, todo o povo se prostituiu. E a prova disso foi esses 70 filhos que ele teve, ele veio realmente como um rei. Tinha concubina, e uma da concubina que ele teve um filho. Essa concubina era de Siquém. E o nome desse filho que nasceu foi Abimeleque. Lembra que eu pedi para vocês guardarem esse versículo 23 do capítulo 8, que ele diz assim, ó, nem meu filho, nem eu vou reinar sobre vocês. Aí nasce Abimeleque. Tem a morte de Gideão, Abimeleque já tinha nascido. E assim, o significado do nome Abimeleque significa... Já anotei aqui. Meu pai é rei. Então, assim, muito contraditório, né? Gideão fala que não vai reinar, nem seu filho, nem ninguém, e ele coloca o nome do seu filho de Abimeleque. Ou seja, meu pai é rei. Então isso comprova realmente que Gideão viveu como um rei. Não sendo da vontade do Senhor, fugindo totalmente do que o Senhor queria, ele viveu como um rei. Então, nós entramos agora na história de Abimeleque. Abimeleque, ele é de Siquém. Ele tem uma família de 70 irmãos. E a duração da sua liderança foi de 3 anos e meio, aproximadamente. Amém? Então, assim, pessoal, eu vou contar um pouquinho aqui da história e depois a gente vai fazendo umas leituras bíblicas aqui, tá bom?
Eu não quero deixar a aula maçante. Eu acho que tá todo mundo na mesma página? Todo mundo tá por dentro aí? Todo mundo na mesma página, né? Amém. Nossa, pra mim ficou tudo escuro aqui agora a tela. Ah, tá. Apertei o botão aqui errado, pessoal. Vamos lá. Abimeleque foi um dos filhos de Deão. Beleza. O que aconteceu? Abimeleque, ele, depois da morte do seu pai, ele tramou a morte dos seus 70 irmãos. Aí você fala, nossa, como isso? Tramou. Então, para vocês verem o nível de perversidade que havia no coração de Abimeleque, e depois, ao longo do texto, vocês vão ver que o nível de perversão que já estava instalado dentro de Israel. Então, assim, Abimeleque pensou, eu vou reinar. Eu vou substituir meu pai. Então, o que ele fez? Ele tramou a morte dos seus irmãos para ele não ser reivindicado. E para isso, o que ele fez? Ele foi para a cidade de origem dele, cidade da sua mãe, Siquém. Abrindo um parênteses, Siquém, pessoal, é o mesmo lugar que Jacó lutou com o anjo e transformou o nome dele de Jacó para Israel. Então é uma cidade aí histórica, cidade importante. Enfim, ele foi para Siquém tramando a morte dos irmãos. Então, lá em Siquém, ele conseguiu convencer o povo de que ele seria o líder certo para guiar todo o povo. Então, ele convenceu o pessoal de lá. E dentro de Siquém, ele pegou e pediu para o povo um pouco de despojo. E o povo pegou parte desse tesouro que era de um deus que eles tinham lá dentro de Siquém, que eles cultuavam um deus pagão, que era Baal-Berite. Com parte desses recursos, ele juntou um pequeno grupo de pessoas, de guerreiros. Na Bíblia eles falam que eram guerreiros ociosos e perversos. Ele pegou essa galera aí e foi atrás dos seus irmãos para poder matá-los. Nisso, ele foi atrás dos seus irmãos, matou os seus irmãos, tanto que só sobrou um, que foi Jotão. E depois da morte dele, ele tomou Israel e começou a liderar o povo. Que a gente vê no versículo, no capítulo 9. Depois disso, ele reina, ele lidera o povo durante 3 anos, aproximadamente. Até que, e olha que coisa, irmãos. Quem está liderando o povo é um cara que matou todos os seus irmãos para que pudesse ter essa liderança. Então, assim, o nível de perversidade já estava muito grande em Israel mesmo. Deixa eu fazer uma leitura aqui. Os irmãos... Ó, no capítulo 9, versículo 22. Que vai explicar mais ou menos o que eu tava... Vai falar mais ou menos o que eu tava explicando. Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém, e esses agitaram traiçoeiramente contra Abimeleque. Então, assim, aqui no verso 22, a gente vê que Abimeleque juntou esse povo, juntou guerreiros com o despojo do povo lá de Siquém, que ele convenceu que ele seria o rei.
matou todos os seus irmãos, todos eles não, com exceção de Jotão, e se instalou e governou Israel durante 3 anos. Então, o que aconteceu? Depois de 3 anos, o próprio povo lá de Siquém, algumas pequenas lideranças começaram a tramar para tirar Abimeleque lá do governo, da liderança. Então, aqui no verso 22, a partir do verso 24 ele fala assim, ó. Isso aconteceu para que o crime contra os 70 filhos de Jerubbaal, Jerubbaal é Gideão, pessoal, o derramamento de sangue deles fosse vingados em seu irmão Abimeleque e nos cidadãos de Siquém, que ajudavam para assassinar seus irmãos. Os cidadãos de Siquém enviaram homens para o alto da colina para emboscarem os que passavam ali, e Abimeleque foi informado disso. Então, assim, o próprio povo lá da cidade lá que ele convenceu começou a tramar a morte dele, né? No verso 26 ele fala assim, ó. Nesse meio tempo, Gaal, filho de Ebed, mudou-se com seus parentes para Siquém, cujos cidadãos confiavam nele. Sucedeu que foram ao campo, colheram uvas, pisaram-nas e fizeram uma festa no templo de seus deuses, comendo e bebendo, amaldiçoando Abimeleque. Então Gaal, filho de Ebed, disse, quem é Abimeleque para que sirvamos? E quem é Siquém? Não é ele filho de Jerubbaal? Não de Zebu, o seu representante? Sirvam aos homens de Rambor, o pai de Siquém. Por que servem a Abimeleque? Se eu tivesse esse povo sob meu comando, eu me livraria de Abimeleque e lhe diria, mobilize seu exército e venha. Então o povo já começou a desafiar Abimeleque. O próprio povo lá com pequenas lideranças, aqui começou a ter esse conflito. Verso 30. Quando Zebu, governante da cidade, ouviu o que dizia Gaal, filho de Ebed, ficou indignado. Secretamente enviou mensageiros a Abimeleque dizendo, Gaal, filho de Ebed, e seus parentes vieram a Siquém e estão agitando a cidade contra você. Venha de noite, você e seus homens, e fiquem à espera no campo. De manhã, ao nascer do sol, avance contra a cidade. Quando Gaal e sua tropa atacaram, faça com eles o que achar melhor. E assim Abimeleque e todas as suas tropas partiram de noite e prepararam uma emboscada perto de Siquém, em 4 companhias. Ora, Gaal, filho de Ebed, tinha saído e estava à porta da cidade quando Abimeleque e seus homens saíram da sua emboscada. Quando Gaal viu, disse a Zebu, veja, vem gente, descendo do alto das colinas. Zebu, porém, respondeu, você está confundindo as sombras das mortes dos homens. Mas Gaal tornou-se a falar, veja, vem descendo a parte central do território, a companhia está vindo pelo caminho de Carvalho dos Adivinhadores. Então, disse-lhe Zebu, onde está toda aquela sua conversa? Você dizia, quem é Abimeleque? Para que os sirvamos? Não são esses os homens que você ridicularizou? Saia e lute contra eles. Então Gaal conduziu para fora os cidadãos de Siquém e lutou contra Abimeleque. Abimeleque o perseguiu e ele fugiu. Muitos dos homens de Siquém caíram mortos ao longo de todo o caminho, até a porta da cidade. Abimeleque permaneceu em Arumá, e Zebu expulsou Gaal e seus parentes de Siquém. Então, pessoal, aqui, ó, nesses versículos que que a gente leu aqui agora, começou a haver uma guerra interna. Então, assim, o povo, você vê o quão afastado da vontade do Senhor, o povo começou a guerrear entre eles dentro de Israel. E prova disso foi essa briga que teve. Então, assim, Abimeleque começou a defender a sua liderança, custe o que custar. Então, a gente vê que
dentro aqui dessa história, muitas pessoas morreram. Abimeleque basicamente foi tomando as cidades, foi matando pessoas inocentes, enfim. Foi um reinado muito conturbado, principalmente quando, depois de 3 anos, que o povo começou a reivindicar. Falou assim, pô, nós temos que vingar, o cara tá lá na liderança porque ele matou todos os seus irmãos, e a gente tá sendo guiado por um cara que matou todos os seus irmãos e não foi nem chamado por Deus, enfim. Mas isso começou a acontecer de fato. No verso 42 ele diz: No dia seguinte o povo de Siquém saiu aos campos e Abimeleque ficou sabendo disso. Então dividiu seus homens em 3 companhias e armou uma emboscada no campo. Quando eles viu o povo saindo da cidade, levantou-se contra ele e atacou. Abimeleque e as suas tropas que estavam com ele avançaram até a porta da cidade. Então 2 companhias avançaram sobre os que estavam nos campos e os mataram. E Abimeleque atacou a cidade o dia todo, até conquistá-la e matar o seu povo. Depois disso, destruiu a cidade e espalhou sal sobre ela. Olha que perversidade. Além de ele invadir a cidade, atacar, matar todo mundo, o que ele fazia? O que ele fez, né? Ele tacou sal na cidade para quê? Para a cidade se tornar infrutífera, para a cidade não dar mais fruto. Você vê, olha a perversidade. E isso a gente não está falando de povos inimigos, a gente está falando do mesmo povo que antes tinha visto tantos feitos do Senhor na vida deles, e nesse momento eles são totalmente contaminados. Tanto que a gente vê aqui na narrativa da história. Amém? Eu parei aqui no verso 45. Não. Verso 46. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na... Não, desculpa. É isso mesmo. 46. Ao saberem disso, os cidadãos que estavam na torre de Siquém entraram na fortaleza do templo de Elberite. Quando Abimeleque soube que se haviam reunido lá, ele e todos os seus homens subiram no Monte Zebron. Ele apanhou um machado, cortou um galho de árvore e pôs nos ombros. Então deu a esta ordem aos homens que estavam com ele: Rápido, façam o que eu estou fazendo. Todos os homens cortaram o galho e seguiram Abimeleque, empilhando os galhos junto à fortaleza e a incendiaram. Assim morreu também o povo que estava na torre de Siquém, cerca de 1.000 homens e mulheres. Então, assim, da onde nasceu onde ele convenceu o povo, que era da sua própria cidade da sua mãe, convenceu o povo que ele seria o rei. O povo pegou os despojos do deus pagão, deu para ele fez um exército, reinou durante 3 anos. Só que depois disso, o povo levanta pequenas lideranças lá dentro para tirar ele do governo. E com isso, ele vai na cidade, ele destrói a cidade, a própria cidade dele, a própria cidade da mãe dele, destrói a cidade. E além disso, ele pega galhos, incendeia a cidade e mata mais de 1.000 pessoas. Olha que coisa surreal. Então, é algo assim, pessoal, que pra gente ver o nível, né? O como que estava o povo. O como que também o coração de Abimeleque, né? Um cara totalmente fora os princípios de Deus. Agora, verso 50. Assim Abimeleque foi a Tebes, sitiou e a conquistou. Mas dentro da cidade havia uma torre bastante forte. Então, assim, ele destruiu Siquém, estava atrás do pessoal que estava reivindicando. Saiu de Siquém, ele foi para Tebes. Então, ele saiu de uma cidade, destruiu, foi para outra. Nisso, eu fiz aqui uns tópicos. Eu fiz uns tópicos aqui.
do declínio, de Abimeleque. Então, assim, ele fez. Então, assim, o que ele fez? Dentre das coisas mais, podemos dizer, cruéis. Primeiro, ele destruiu a cidade de Siquém, tornou a cidade infértil. É, o, um povo que estava lá conseguiu. Eles se esconderam numa torre, né? Invadiram Siquém. Eles se esconderam na torre, ele tacou fogo, matou a galera toda. Depois disso, ele foi para Tebes. Ele fez a mesma coisa. Ele sitiou, rodeou a cidade e ia fazer a mesma coisa para matar essa galera. É, Aí, o que que acontece? Da mesma maneira que o povo, igual em Siquém, foi para uma torre, aconteceu a mesma coisa em Tebes. O pessoal o povo foi para uma torre, quem conseguiu escapar. Nessa torre ele ia fazer a mesma coisa, incendiar. Só que, o que que acontece? Tinha uma mulher em cima da torre, olha que morte trágica e besta. Em cima da torre tinha uma mulher e essa mulher jogou uma pedra lá de cima da torre e acertou a cabeça de Abimeleque. Isso rachou, quebrou o crânio dele, só que ele estava lúcido. Ele caiu e naquele tempo era desonroso você ser morto por uma mulher. Era algo muito, não tinha honra nenhuma. Então ele pediu pro seu escudeiro para matar ele com uma espada. Então esse foi o fim de Abimeleque. Então, pra gente ver o quão longe ele estava da vontade de Deus, ele pediu para um escudeiro o matar. Com isso, pessoal, a gente tem essa história de Abimeleque, que foi um reinado ditatorial, e podemos dizer assim, né? E um reinado que muitas pessoas morreram. A gente tem com base aqui no capítulo 9. E eu acho assim, agora fazendo um apanhado geral, esse foi Abimeleque, um cara que matou seus irmãos para reinar, reinou sem não ser da vontade de Deus, matou muita gente e teve um final trágico, triste e muito desonroso. Tanto que quando ele morreu, ele foi acertado pela pedra, ele falou assim pro cara matar ele, como a gente leu, e por isso que ele não queria que ninguém soubesse que ele tinha sido morto por uma pedrada na cabeça. Só que essa história, que é narrada na Bíblia, ela se espalhou por todo Israel. Então, no apanhado geral aqui que a gente faz, a gente vê um declínio, né, do povo. Eu acredito que a gente vê um ciclo que a gente tinha quebrado, pois o povo, ele sempre, depois da morte de um grande líder, ele caía, só que a gente vê que Gideão, depois da vitória, o povo já se prostituía, então o povo já caiu antes da morte dele, e com isso a gente vê que o fruto disso foi ele ter 70 filhos, e dentro de um de seus filhos, que mata todos os seus irmãos, reina, tem um reinado bem desastroso. Isso é consequência. Então, assim, a gente pode tirar uma lição tanto de Gideão, quando ele se desvia da vontade do Senhor, e como a gente vê, tipo, quando a história de Abimeleque, que é totalmente fora dos padrões enfim, ele faz coisas horrendas assim aos olhos de Deus. Amém? Então, assim, eu vou abrir um espaço aqui para vocês colocarem algum ponto, pontuarem, falarem alguma coisa, fazer algum comentário, alguma pergunta.
Ó, a pastora Keira falou assim, não conseguiu fugir da lei do retorno. É verdade. Não conseguiu fugir da lei do retorno. Vocês têm algum comentário para fazer? Alguma dúvida? Por favor, vamos interagir. Vamos lá, pessoal. Mirela, pode perguntar aí. Pri, Rafa. Um dos pontos aqui que eu anotei, pessoal, que eu achei interessante, é assim, quando Deus intervém. E eu acho muito lindo quando a gente faz a leitura da Bíblia e a gente vê um versículo que Deus ele intervém na história. Eu acho isso muito lindo. E aqui no livro no capítulo 9 do verso 23, eu até deixei aqui anotadinho. No verso 22 do capítulo 9 fala assim: Fazia 3 anos que Abimeleque governava Israel, quando Deus enviou um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. Então, assim, ó. Fazia 3 anos que ele tava lá achando, não, eu matei meus irmãos, me titulei rei, eu que tô guiando o povo agora, eu que tô governando, tá tudo bom, no bem bom. Só que, ó, Deus intervém na história. Deus envia um espírito maligno entre Abimeleque e os cidadãos de Siquém. É tipo aquela coisa do retorno, né? Tudo começou com ele convencendo o povo de Siquém, convence o povo, e da mesma forma, Deus, voltando para Siquém, Deus envia um espírito maligno que faz de conflito entre o povo que ele tinha convencido contra o próprio Abimeleque. Então, assim, tipo, você vê que quando Deus intervém, tudo. Não há mal que perdure, podemos dizer assim. Deus, ele tá no controle do tempo, da história, de tudo. Então. E assim, nessa história a gente pode tirar tanto uma lição. Assim, a grande lição que eu tiro é assim: aquilo que começa errado tem grande probabilidade de ficar errado. Então, assim, se você começa alguma coisa já da maneira errada, você pode ter certeza que você acha. Probabilidade de as coisas darem errado é muito grande. E foi o que aconteceu com Abimeleque. Começou totalmente errado e acabou de uma forma desastrosa. Se não for pela mão de Deus para intervir na nossa vida, de alguma coisa que você começa muito errado, que você não inicia na vontade do Senhor, que você não esteja no centro da vontade dele, a probabilidade de dar errado é muito grande. Então, e acho que isso serve até pros jovens, pra gente, né, que eu sou jovem também, mas assim, pra galera que tá pensando em namorar, pensando em casar, aquilo que começa errado tem grande probabilidade de dar errado. Se você, às vezes, tá pensando em um relacionamento onde o cara não é cristão, onde a mina não crê em Deus, enfim, saiba você que a probabilidade de ser um jogo desigual é muito grande. Então, na nossa vida prática, a gente vê isso, entendeu? E na história de Gideão, nesse declínio dele, nesse fracasso, a gente vê que o sucesso ele sobe a cabeça sim. Então a gente não pode olhar para a história de Gideão e pensar, nossa, ele falou que não era honra e glória para ele, mas ele pediu ouro, mas ele pediu glória, mas ele viveu como um rei. Nossa, ele fez isso, mas quantas das vezes a gente na nossa vida, com a nossa boca professamos que o Senhor é o nosso Deus, que toda a honra e toda a glória seja dada para Ele, que nós o louvamos, nós cantamos hinos de adoração ao Senhor, mas muitas das vezes na prática nós fazemos coisas que desvia da vontade dele, né? A gente fala que se não for da sua vontade, Senhor, eu não vou, e a primeira oportunidade que tem, você vai que vai ser, não, Senhor, vem comigo. Vem comigo junto, me acompanha.
e tem essa visão, né, de pedir para Deus te acompanhar, mas Deus ele tem que estar com você, ele tem que viver em você, ele tem que igual diz eu não lembro agora qual é o livro, mas que a gente já não vive mais na gente. Quem vive a gente, quem vive em nós, quem vive em mim é Deus. Então, assim, esse desvio ele ficou explícito na história de Gideão e a gente pode trazer para nossas vidas, que a gente sempre venha se lembrar que qualquer coisa que aconteça na nossa vida, algo que você não imaginava, é a bondade. Deus é porque Deus é bom, entendeu? Não é pela força do nosso braço, não é porque nós somos inteligentes, porque a gente pode, mas é sim porque Deus ele é bom o tempo todo. Amém? Deixa eu ver aqui, a pastora Aquila colocou: toda aliança iniciada errada será destruída por si mesmo. É isso mesmo, que comece errado vai dar errado, vai dar ruim. E aí, pessoal, alguém tem algum ponto pra colocar, algum comentário? Tô assistindo vocês hoje, hein, bem quietinhos. Dúvidas, sugestões, comentários? Pessoal, Pessoal, é o seguinte, já que ninguém tá falando, ninguém fez algum comentário, alguma coisa, então a gente vai encerrar a aula, amém? Essa foi a história de Abimeleque. É claro que você fazendo uma leitura, você vai ter um entendimento, e essa é a ideia, na verdade. A ideia é que a gente tenha uma leitura bíblica durante a semana. Se você pegar, igual, por exemplo, nessa aula, a base bíblica da nossa aula é Juízes 9. Juízes 9 tem 56 versículos. Se você tirar para ler isso daqui na semana, você lê, sei lá, 10 versículos por dia. Então, assim, dá muito baixo. Dá pra você desbravar, dá pra você entender bastante. E essa é a ideia, que vocês façam a leitura durante a semana, que durante a aula todo mundo esteja na mesma página, para que o entendimento seja melhor sobre o que a gente está estudando. Amém? Então, essa foi a aula de hoje, capítulo 9 de Juízes. E no próximo domingo vamos dar continuidade aí ao livro de Juízes. É interessante que todas as histórias aqui dariam um bom filme, né? Parece um pouco aquelas histórias medievais que a gente assiste às vezes no Netflix. É muito parecido. Então, assim, são histórias muito interessantes, que a gente deve tirar muitas lições aqui para a gente aplicar na nossa vida prática, no nosso dia a dia. Amém? Assim como eu citei aí um pouquinho de Gideão, um pouquinho de Abimeleque, aonde que a gente talvez possa aplicar, onde possa surgir situações, não de morte, assim, igual fala exatamente o texto, mas situações no geral que a gente pode tomar para nossas vidas, que é muito importante para nossa caminhada cristã. Amém? Então, eu vou estar encerrando aqui a aula. O aviso vai para vocês que hoje nós temos o nosso culto de retorno, né? A nossa volta aos cultos presenciais. Então eu peço para quem for aqui do grupo que chegue um pouquinho mais cedo. A gente vai estar com as cadeiras isoladas, que vocês sigam as cadeiras que tiverem com fita, não sentem somente nos lugares que forem indicados, amém? E vai ser muito bom rever muitos de vocês que faz muito tempo que eu não vejo. E até daqui a pouco, pessoal. Glória a Deus por tudo. E eu vou fazer uma oração aqui rápido pra gente terminar, tá bom? Amantíssimo Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por esse momento,
que estávamos aqui lendo a Tua Palavra, entendendo nossas Escrituras, ó Pai querido. Obrigado por tudo, ó Pai querido. Obrigado pela Tua bondade, pelo Teu amor, pela Tua fidelidade nas nossas vidas. Mesmo a gente não sendo merecedor, o Senhor continua sendo bom, o Senhor é bom, o Senhor nos livra de todo mal, o Senhor nos abençoa, o Senhor nos guarda. Senhor Jesus, guarda-nos, ó Pai querido, e que todo mundo desse grupo, todo mundo do Kadosh venha ter a chama, Pai querido, de ler as Escrituras Sagradas, de ir a fundo, ó Pai querido, naquilo que o Senhor quer nos dizer. Que o Senhor venha estar conosco a todo momento, a todo instante. Assim eu te peço, Pai querido, te agradeço no nome de Jesus. Amém. Amém? Falou, pessoal. Até daqui a pouco.